Meu nome é Michele de Sá, eu sou coach em nutrição inteligente. Eu chamo assim porque eu vejo a alimentação de uma forma muito leve, né? Como a Simone estava falando ali, que ela alimenta o olho e a barriga. Então, para mim, hoje, a alimentação é uma coisa muito estratégica e eu vou ensinar isso para vocês, que pode ser muito fácil, muito inteligente, muito tranquilo quando a gente se dispõe a fazer a alimentação celular. Eu queria, antes de mais nada, contar um pouquinho da minha história, porque nem sempre eu fui assim, né, gente? Antigamente, eu era uma pessoa, assim, entre parênteses, normal, né? Então, como todo mundo. E por que aconteceu na minha vida para que eu chegasse hoje a ser dessa forma, a respeitar a alimentação dessa forma? É isso que eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? Então, mais ou menos há 30 anos atrás, eu tive uma história que começou com uma doença no intestino. Só que antes disso, a minha mãe teve 9 filhos, morreram todos de doença, e a única sobrevivente fui eu. E até então, quando eu era criança, né, eu sempre tive muita alergia, tive muita doença alérgica, respiratória, e eu não sabia por que era aquilo, até porque nessa época a gente não tinha noção sobre alimentação, sobre alergias, possíveis alergias, né? Então a gente não tinha essa visão. Foi hora de começar a acordar para a minha vida, né? Apesar de eu ser criança, eu sempre fui uma pessoa que acho que tem que voltar aqui a minha tela. Tá pressão você. Ah, tá. O que acontece? Eu fui sempre uma criança assim muito curiosa, vamos dizer assim, curiosa. E eu dizia assim, tem alguma coisa de errado comigo, eu vou batalhar para isso, não me conformo, nunca me conformei por aquilo, né, da perda dos meus irmãos. Todos eles morreram com doença e eu continuei, enquanto criança, muito doente. Até que um dia, ao longo da minha adolescência, o que aconteceu? Eu tive muitas dores reumáticas, muita dor na articulação, e ninguém sabia o que eu tinha, né? E isso só foi piorando, eu tomava muita bezetacil, muita dexametasona, muita corticoide, só me inchando, me inflamando mais, e nada de melhorar. E quando eu tinha por volta de 17 anos, eu comecei a colocar, expelir, né, um vaso de pus e sangue. Então ali, uma adolescência, no auge da minha adolescência, eu falei assim, gente, o que é isso? Dali eu passei a não sair mais, a não viver mais como uma adolescente, porque eu não podia mais sair. Então, foi uma situação muito difícil, que ali eu procurei vários médicos. Naquela época, ninguém sabia o que eu tinha, até porque doença intestinal, naquele momento, aqueles anos atrás, era uma coisa muito nova, né? E até que eu consegui chegar num especialista, onde eu fui detectada com retocolite ulcerativa. É uma doença inflamatória intestinal, e eu comecei a tratar com sulfa, imunossupressor, com muitos corticoides, e isso tirava muito a minha vida, sabe? A minha liberdade, eu ficava muito cansada, muito sem força, muito pálida, e eu comecei a fazer aquele tratamento, o médico falou que provavelmente ia cair em remissão, só que o que aconteceu? Essa doença se desenvolveu
muito bruscamente, e uma inflamação que começou no meu reto, pegou todo o meu intestino grosso, ao ponto que eu praticamente estava definhando. Eu acho que eu estava pesando ali uns 38 quilos. E chegou a um ponto que o médico falou assim, olha, eu vou para a França, vamos discutir sobre esse problema e quando a gente voltar eu te chamo para a gente conversar. E voltou ele. Quando ele chamou para conversar, eu tinha ido com meu pai, aí ele falou assim, olha, a gente discutiu sobre essa doença, sobre outras doenças inflamatórias, e no teu caso, Michele, o que vai acontecer? Você tem duas opções, ou você espera o pior, porque você está vendo como você está perdendo o tempo todo, ou você faz uma cirurgia, mas que as pessoas que são responsáveis por você vão ter que assinar, porque 10 pessoas que fazem essa cirurgia, 9 morrem e uma sobrevive. Eu olhei para o meu pai, que estava comigo, eu falei, pai, você não está vendo como é que eu tô? De qualquer forma, eu vou morrer se eu continuar desse jeito. Então, se tem uma oportunidade, vamos tentar de tudo e eu vou fazer essa cirurgia. Então, meu pai assinou, eu fui fazer a cirurgia, ele previu, a princípio, 3 horas de cirurgia para tirar uma parte do meu reto. Só que quando ele abriu, né, colocou aquela máquina de videolaparoscopia, que a cirurgia foi por vídeo. Aí ele falou assim, olha, não tem como, né? Chamou minha mãe, porque eu estava apagada, a gente vai ter que retirar o intestino grosso dela todo. Então, hoje, eu não tenho quase nada de reto e não tenho meu intestino grosso. Eu perdi meu intestino grosso, saí de lá, da sala de cirurgia, numa previsão de 3 horas de cirurgia para 11 horas que foi de cirurgia. E eu saí com trombose venosa profunda. Então, eu saí com traquetomia, não mexia a boca, tinha um aparelho na minha boca, eu me alimentava pelo um furo na minha jugular. Eu saí com 2 bolsas, uma ileoestômica porque eu só tinha o intestino delgado, e uma outra do dreno, né? E foi uma situação muito difícil, onde eu só mexia os olhos, então eu só falava pelos olhos. E eu fiquei ali durante muito tempo na UTI, porque eu estava com uma trombose venosa profunda, pelo fato de eu ter ficado 11 horas em cirurgia. Então, assim, eu sofri muito, mas eu sou brasileira, não desisto nunca. Afinal de contas, eu pensei assim, eu sobrei na prole da minha mãe para alguma coisa, não é possível. Então, assim, todos os dias eu lembro perfeitamente que eu fechava meus olhos, porque era a única coisa que eu conseguia mexer. Eu entrei no hospital andando, falando, e eu fiquei lá, gente. Eu tomava banho de leito, alguém penteava o meu cabelo, escovar dente eu não podia porque tinha um aparelho na minha boca, né? Então, assim, você vê como é que a vida da gente é tão frágil, né? Eu tinha entrado andando e eu me via naquela situação ali onde eu fechava os olhos todos os dias e pedia assim, Deus, me ajuda a chegar no outro dia. Era a minha oração era só essa, eu pedia a Deus para eu chegar no outro dia. E de dias após dias, eu fui promovida, saí do UTI, fui para o CTI, e aí cheguei no quarto. Aí pude ter visita, né? Eu me adaptei àquela bolsa, porque eu tive que ficar com bolsa até eu melhorar do quadro de trombose venosa profunda, onde eu me aplicava muito Clexane, naquela época era Marivan, hoje já tem outros remédios que substituem o Marivan, mais atualizados, né? Mas assim, eu me furava. Se tem alguém aqui que conhece uma pessoa que, por exemplo, já teve trombose ou que é insulina dependente, é aquelas, né, aquelas mesmas injeçõezinhas, você
clica ali, fica tudo furado, não tem nem mais espaço para furar, porque era muita coisa, era muito tempo, né, gente? 4 meses tratando de uma trombose era muita coisa. Enfim, saí de lá e aí eu descobri que nada disso adiantou porque eu não fiquei curada, vocês acreditam? Por que que eu não tinha ficado curada? Porque eu ainda tinha uma partezinha daquele reto que tinha a retocolite. E eu saí de lá, gente, acredite, evacuando umas 50 vezes. Então, você imagina se tem algum anos que aguente isso. Não tem, gente. Eu tive vários episódios de fissura, de hemorroidas, justamente por causa disso. Então, assim, isso tudo eu não me conformava, porque o médico achava que eu tinha que aprender a me conviver com isso, né? A me conformar com isso. Eu disse assim, não, eu vou procurar alguma coisa, e comecei a ficar curiosa, e aí eu fui estudar, e aí eu fui me aperfeiçoar, fiz cursos com Laí Ribeiro, fiz curso com Vitor Sorrentino. Então, assim, fui estudar muito, gente, porque eu falei assim, existe alguma solução para o meu caso. Eu não me conformei em ficar dessa forma, porque o médico falou que nem filho talvez eu pudesse ter, porque depois daquele episódio de trombose, eu tive mais 5 tromboses. Então, assim, a pessoa que tem essa atividade de trombo, até para ela conseguir ficar grávida e permanecer grávida, levar uma gravidez até o final é muito complicado. Então, eu contrariei ele mais uma vez, fiquei grávida, né? A minha primeira filha quase realmente quis sair com 5 meses, e aí eu tive que ficar tomando remédios para poder continuar levando aquela gravidez até o final. E eu consegui, gente. Então, assim, essa história mais detalhada, eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser depois, entra no meu canal no YouTube, Michele Della Torre, e aí vocês podem ver minuciosamente essa história. Eu só estou querendo que vocês entendam que eu respeito muito a saúde hoje. Hoje, a saúde para mim é uma coisa assim muito importante, porque só quem sabe qual valor é as coisas tão simples, né, como ir e vir, porque um dia, gente, quando eu tive a minha primeira filha, né, na busca por isso tudo, por esse estudo, por essa alimentação, por essa forma de ser saudável, eu já perdi muita coisa na época da infância da minha primeira filha, por ter ficado muito tempo prostrada de fato, sabe? Então, muitas vezes, eu não pude acompanhar minha filha na escola, eu não pude acompanhar festinhas dela, porque eu passava assim, eu me lembro que eu já cheguei a passar tipo 2 anos assim, prostrada, porque eu não conseguia andar. Então, assim, hoje, quando eu consigo caminhar, fazer um exercício, pegar um carro, sabe? Poder viver sem remédio. Então, quando eu falei para Simone assim, o que a Doterra representa para mim? É liberdade. Então, é de verdade liberdade, gente. Então, assim, aproveitem essa liberdade que vocês têm hoje, né? E é isso que eu vim aqui falar para vocês, explicar para que vocês nunca percam essa liberdade. Porque hoje eu falo com conhecimento de causa. Um dia eu já tive aí desse lado, né, me importando só em comer com os olhos, com a barriga, mas hoje não. Hoje o meu pensamento já é diferente. Hoje eu penso em nutrir as minhas células, porque acreditem, hoje eu sou uma pessoa super saudável.
Hoje, se você me vê, você não diz que eu tenho nada, eu não tomo nenhum remédio. Vocês têm ideia o que é isso? É uma coisa assim fantástica. Uma pessoa que já foi dependente de mais medicação e hoje é livre. Eu não tomo remédio algum. E é isso que eu venho compartilhar com vocês, essa visão transformadora do que a alimentação pode fazer na sua vida. Bora lá, gente? Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Então, assim, hoje eu chamo nessa imagem que a gente acorde para a nossa saúde. É isso que eu venho pregar aqui para vocês hoje. Um despertar para a nossa saúde. Um olhar diferente para um poder que você tem, que é a coisa mais preciosa que Deus te deu, foi a sua saúde, a sua vida. Bora lá, gente? Esse é bora lá, mas bora lá muito, bora lá mesmo. Essa imagem aqui representa aquilo que Deus te deu, que foi o livre-arbítrio. Então, assim, a decisão vai ser sempre sua. Por mais que hoje eu esteja aqui falando, a decisão vai ser sempre sua, tá? Hoje a minha missão aqui é compartilhar um pouquinho do que eu conheço para que desperte alguma coisa em vocês. Então, assim, nesse livre-arbítrio que foi dado, você pode escolher viver com mais saúde, né? Onde você quer chegar daqui a algum tempo, ou se você, através das escolhas que você vem fazendo, porque eu não conheço a sua vida, mas acredito que você é uma pessoa que está disposta a mudar, a melhorar, por isso você está aqui hoje, num sabadão de feriadão, pronto para poder estar aberto a mudanças. Então, assim, as escolhas que a gente faz hoje, ela representará como você vai estar no seu futuro. Lembra disso, gente. Então, é muito importante. Hoje eu venho com essa corrente aqui quebrar os paradigmas. Hoje eu venho quebrar muitos valores que você tem errado. É isso que essa corrente vai representar hoje na tua vida. Porque se você é uma pessoa que tem sido escravizada pela autoimagem, uma pessoa que tem sido escravizada pela própria alimentação, que você até lá no fundo da sua consciência sabe que é errado, mas que às vezes não tem força para poder sair dessa situação, hoje eu vou te explicar por quê. E vou também te ajudar. Essa figura demonstra que uma vida mais saudável, ela vai estar sempre fora da sua zona de conforto. Esse peixinho aqui, né, que está dentro dessa água, está representando aquela galera que geralmente é a multidão, porque estar pensando fora da caixa, ser diferente, como o nome mesmo diz, né, é o incomum. Só que se você quer fazer parte de um mundo melhor, de uma vida mais saudável, você tem que realmente pensar fora da caixa e sair da zona de conforto, sim. Tá? Eu vou te explicar por quê. Nisso tudo, você pensa assim, em algumas vezes. Nossa, tem vezes que as pessoas se predispõem a fazer algumas coisas, né? Como tomar um suco light, diet, comer um arrozinho integral, comer menos massa. Mas você fica se questionando, só pode ter alguma coisa errada. Por que eu não emagreço? Quem já fez essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta? Eu mesmo, há um tempo atrás, eu fazia muito essa pergunta, porque na minha visão, eu achava que quando eu cortava algumas coisas ou comia pouco algumas coisas,
Porque a maioria dos nutricionistas, eles falam isso pra gente. Não, pode tudo um pouquinho. E aí a gente acaba acreditando, porque faz bem, né? Acreditar nisso, comer tudo um pouquinho, faz bem, gente. E eu compreendo porque um dia eu também acreditei nisso. E a alimentação saudável, ela já é diferente. Quando você se alimenta de uma forma saudável, essas perguntas não existem. O quê? Como? Quando? Quanto? Eu não me preocupo com isso. Hoje, de verdade, eu não me preocupo o quanto eu como. Porque tudo que eu como é saudável. Então, só que você hoje pode se fazer essa pergunta. Eu posso comer muito? Eu posso comer pouco? Você está o tempo todo se policiando, se regulando. Fala sério se isso não é um saco, gente. Isso, às vezes, faz muito mal até. E o que eu quero compartilhar com vocês é essa frase que eu sempre digo para as pessoas quando eu ajudo, é que a ausência de doença não quer dizer saúde. Hoje você pode não estar apresentando doença alguma, mas existem inflamações subclínicas. Hoje existem muitas pessoas, né, que dizem assim, não, mas eu só tenho uma celulitezinha, nada demais. É só uma celulitezinha. Gente, a celulite, deixa eu explicar para vocês o que é a celulite de fato. É a concentração de toxina que está pedindo para sair e não consegue, porque o corpo está com os receptores endócrinos entupidos. Então, quando isso fica assim, sobressalente na sua pele, isso quer dizer que você está cheio de toxina e você tem uma inflamação subclínica. Hoje, a celulite, que você acha que não tem problema nenhum, tá? Ela é só um dos fatores. Existem outras coisas inflamadas dentro de você, isso aí é com certeza. E você não sabe. Porque a medicina que a gente vive hoje é a medicina da doença. A gente não tem uma medicina preventiva. A maioria dos médicos não fazem uma medicina preventiva. Essa é a diferença. Então, o que eu venho apresentar para vocês aqui nessa imagem? Essa imagem, ela fala sobre uma alimentação e a outra uma alimentação, né? Assim? Só que não, gente. Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho produtos alimentícios. Isso aqui alimenta os meus olhos, o meu estômago, a minha sensação de prazer, tá? E essa parte aqui da direita, ela já vai alimentar as minhas células. E qual é a diferença de um para o outro? Eu me alimento através de toxina. O outro, eu me alimento com alimentos de verdade que vão nutrir o meu corpo. O esquerdo é pró-inflamatório. O direito é anti-inflamatório. Então, essa alimentação que está na esquerda, o que ela vai me causar ao longo do tempo? Várias infecções, mais celulite, várias inflamações, imunidade baixa, vai acidificar o meu corpo e com isso o meu corpo vai ser um terreno biológico muito fértil para toxina. E o que vai acontecer quando eu tenho muita toxina? Quando eu tenho muita toxina, gente, eu tenho parasita, porque o parasita, ele se instala onde tem toxina. Todo o corpo, eu hoje, como eu falei lá no início daquela corrente, eu venho quebrar paradigmas aqui para vocês, eu venho falar algumas realidades para vocês.
todo o corpo com muita toxina, com toxinas. O que acontece com ele? Tem parasita, tem fungo. Não tem jeito. Ah, mas eu não vejo. Claro, você não vai ver, é microscópico. Então, o parasita, ele precisa de produtos tóxicos. Ele precisa de toxina para viver. E quando você se alimenta dessa forma, você sempre vai estar se alimentando, vai estar sempre propiciando no seu corpo parasitas e fungos. Vocês já repararam que uma pessoa que se alimenta com o que está aqui no esquerdo, ela sempre vai pedir mais do que não presta, do que não faz bem? Por que será isso? Porque as bactérias, os fungos que habitam dentro dela, os vermes que habitam dentro dela, por questão de sobrevivência, vai pedir o tempo inteiro esse tipo de alimentação. Desculpa. As toxinas, o que são as toxinas? Eu vou colocar algumas aqui, tá? Elas estão expostas o tempo inteiro, esses metais pesados, e são metais tóxicos também, o tempo inteiro em vários produtos que a gente tem contato, tá? A gente tem aqui o alumínio, por exemplo, que é um muito comum, que a gente tem contato com as panelas, tá? As panelas de alumínio, elas podem estar fazendo sempre essa transferência desse metal, tá? Então, todas as vezes que você mexer com algum utensílio, tiver contato com alguma lata, fazer alimentação na panela de alumínio, colocar produtos na sua pele que tenham alumínio, como protetor solar, bronzeador, desodorante, ele vai estar fazendo entupimento nos teus receptores endócrinos. E já tem até estudos, inclusive, nos Estados Unidos, que vários desodorantes desses que a gente vê que são de 24 horas, que fazem o quê? Câncer de mama, são propensos a dar câncer de mama. Por quê? Você imagina, a transpiração é algo natural. Então, quando você vem ali e bloqueia essa transpiração, o que acontece? Você entope aquele canal que é um dreno dentro de você. Então, todas as vezes que você entope esse canal, a toxina tem que sair por algum lugar, não saindo, ela pode se tornar um câncer de mama. Em outras pessoas, ela vai para o cérebro, esse alumínio. E já foi comprovado que todas as pessoas que têm mal de Alzheimer têm uma concentração absurda de alumínio no cérebro. Então, isso é muito sério, gente. Outra coisa que tem aqui, mercúrio. Hoje, eu não aconselho que vocês tomem nada que venha, não coma nada que venha de água doce, porque o peixe de água doce é contaminado com mercúrio. E o mercúrio, ele é tóxico demais. Ele detona o teu fígado. As pessoas que têm essa intoxicação, geralmente, são pessoas que têm manchas na pele, né? E às vezes a gente acha assim, não, é só um melasmazinho, não tem nada demais não, isso aí é normal, foi porque eu fiquei grávida, ou então foi porque eu tomei muito sol. A gente tem essa necessidade de se iludir, de ter uma resposta prática e fácil para aquilo que a gente deveria procurar tirar do tapete. Aí a gente vai lá e empurra para debaixo do tapete para ver se a gente se sente melhor. Outra coisa que tem é a amálgama. A amálgama também é um material muito tóxico. Então, assim, na amálgama tem mercúrio, por exemplo. Então, essas obturações, todas as vezes que você come quente, né? Ela sai um gás tóxico. E ela vai para onde? Para o teu cérebro. E detalhe, gente, eu estou falando isso aqui, eu não sei se alguém já ouviu falar, né? Mas não corre para o dentista comum para ir retirar, não. Para retirar a amálgama hoje, você tem que ir
procurar um dentista biológico. Você vê de tão grave que é. Porque quando você vai retirar a amálgama, ela sai um gás tóxico e vai para o teu cérebro na hora. E aí, na hora, não acontece nada, não. Aí depois, quando você vai ver daqui um tempo, né? Aparece lá um tumor na pessoa, aparece alguma gastrite na pessoa, ou algum problema cerebral, aí você já nem sabe que foi daquela amálgama. Existem vários motivos, né, porque a gente adoece. Um deles é a toxina. Então, assim, todas as vezes que eu tenho um ambiente muito tóxico, eu vou estar propiciando que o meu corpo seja um campo fértil para a doença. Em contrapartida, quando eu tenho um corpo alcalino, vitaminado, vitaminado como? Né? Nutrido, as minhas células nutridas. Eu tenho um cérebro bom, eu tenho as células boas e um campo, né? Um campo corporal, uma terra infértil para qualquer tipo de doença. Uma outra coisa que é responsável por adoecermos é a questão do estresse. Então, assim, o primeiro que eu falei foi toxina. O segundo que eu falei é a desnutrição, tá? Então, toda vez que eu estou desnutrido, eu estou propenso a ter doenças. Mas como eu posso estar desnutrido se eu me alimento, faço todas as refeições? Lembra daquela figura anterior? Aquela figura que eu coloquei aqui? Essa na esquerda? Você está se alimentando com produtos alimentícios, mas não nutrindo as suas células de fato. Então, essa é a diferença. Então, quando você se alimenta com produtos alimentícios, você tem desnutrição celular. E uma vez desnutridas as suas células, você passa a ser um ambiente muito fértil para fungo, bactéria e parasita e toda sorte de doença. Uma outra coisa que a gente pode vir a adoecer é pelo estresse. O estresse, ele também é responsável por muitas doenças. Ah, mas como é que eu faço para controlar o estresse? Vocês sabiam que quando eu estou desnutrida, quando eu estou cheia de toxina, eu fico mais raivoso? Vocês já viram isso? Por que eu estou falando isso? Quem aqui já teve uma crise de fígado? Quem aqui já vomitou bilis, por exemplo? Eu estou falando isso porque na medicina chinesa, o fígado ele é responsável pela raiva. Então você imagina, quando a gente capta toda a energia de raiva, de ódio, de rancor, vocês já repararam que a gente não fica feliz, a gente fica estressado. Sim ou não, gente? E muito estressado. Então, para vocês verem como o nosso corpo reage ao estresse. Então, é impressionante. Naquele momento que o teu fígado está cheio de raiva, você está todo oxidado. E aí, terreno fértil de novo para a doença. E muita doença, viu? Não é pouca doença não, gente. É muita doença. Todas as vezes que a gente se permite ficar estressado, eu tenho uma passagem na Bíblia que eu acho fantástica, né? Então, Jesus, na sua filosofia mestra, ele diz assim, irais, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer, gente?
A gente pode se aborrecer, a gente pode até ficar com raiva sim, né? Mas para que esperar o dia passar e aquela raiva continuar ruminando dentro de você? Isso não é inteligente. A única pessoa que vai estar perdendo nisso tudo é só você. Porque as suas células vão estar sendo imunodeprimidas, o seu sistema imunológico vai estar baixando, o seu estresse oxidativo vai aumentar, a sua célula vai ser oxidada. E isso aqui está demonstrando bastante. Você tem vários fatores externos que podem causar oxidação celular. E fora o que você se permite causar para você mesmo, quando você é uma pessoa que acumula muita raiva. Gente, lamento informar, mas raiva não é nada amiga da saúde. Sentir ódio, rancor não é nada inteligente, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer opções inteligentes, a gente tem que fazer parte do movimento de pessoas que têm a vontade de transformar esse mundo num mundo melhor, em pessoas melhores. E onde começa isso? Em cada um de nós. Eu não tenho que ficar me preocupando, né? Aquela imagem do peixinho que eu botei lá atrás, ela reflete muito isso. Eu não tenho que me preocupar com o que a minha mãe vai pensar, com o que o meu marido vai pensar, com o que a minha filha vai pensar. Vocês querem verem um outro exemplo? Eu vou de novo dar o meu testemunho. Porque assim, quando eu resolvi mudar, quebrar os paradigmas, o que aconteceu? Eu fui sozinha na minha casa. Então eu falei assim, olha, eu vou sozinha fazer. E até então meu marido não fazia a mesma comida que eu, né? Não participava da mesma alimentação que eu. Até que um dia ele falou assim, nossa, mas eu tô inchado, tô me sentindo gordo, você aí tá sempre magrinha. Aí eu falei, bora lá. Aí foi a hora que ele falou, vou querer essa parada também, porque, pô, você tá aí ficando jovem, eu tô ficando acabado, gordo, inchado. Eu falei, então, vamos embora, acompanha, vamos no bonde que aqui tá dando certo. Aí não tá dando muito não. E aí ele veio. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Comece por vocês, porque a gente tem esse defeito, né? Ou não sei se é o entusiasmo. Não, mas o fulano tinha que estar aqui. Mas, ó, o fulano também tinha que fazer. Não, gente. Lembra, a salvação, ela é individual. Lembra disso. Então, começa por você, faz você. Não seja uma pessoa que se torne dependente do outro para poder fazer alguma coisa. Não, é isso que eu vim trazer para vocês, a esperança de que você é muito mais corajoso, é muito mais capaz. Eu não quero falar nada. Sabe? Então, assim, todas as vezes que você achar que você não pode, que você não consegue, não acredita na mentira da bactéria que está dentro de você. Acredita que você é uma pessoa extraordinária, forte. Você esqueceu que vocês venceram a guerra dos espermatozoides? Cara, tinha tanto espermatozoide junto com você, mas você foi o cara. Você chegou lá, desbravou tudo e rompeu e botou todo mundo para escanteio e foi a primeira vitória da tua vida. Você já nasceu vitorioso. Você tem noção disso? Você já nasceu vitória pura. Você deixou um montão de gente para trás. E você fecundou o óvulo. E você conseguiu vencer cada semana. Gente, foram 39. Tem gente aqui que venceu 39 semanas e nasceu com 39. Teve gente que venceu mais um pouquinho, chegou com 41, 43 semanas. Já teve gente com 43 semanas. Você imagina? Gente, vocês são vitória pura. Vocês conseguem tudo que vocês quiserem. Não acreditem nessa mentira
que a bactéria que está aí hoje, que ela vai sair, a gente junto vai conseguir. Saiu de mim, vai sair de vocês, isso aí é tranquilo. Em vocês vai ser fichinha. Se eu sem intestino grosso saiu, imagina com vocês que tem tudo aí, tem os órgãos perfeitos, aí que vai ser gol de letra, não é isso? Então, assim, você é muito corajoso, é muito capaz, só precisa acreditar. Se lembrar do que você é. Porque você é. Tudo isso que eu estou falando, eu estou falando alguma mentira até agora? Não. Você foi o cara, você venceu. Então você pode. Continuando sobre a oxidação, né? A gente tem várias coisas que nos oxidam. A gente tem o estresse, tem os raios ultravioleta, tem a reação aqui, né? Da desestabilização das moléculas pela perda de próton, de elétron, tem os danos que isso causa ao DNA e, como eu falei, essa oxidação ela pode fazer danos celulares e um dano na sua pele, dano nos seus órgãos. E hoje o nosso compromisso aqui é o quê? É dizer para você que chega. Gente, chega de ser dominado pelas coisas que fazem vocês se oxidarem. Chega de serem dominados por aquilo que fazem vocês amanhã ficarem doentes. Porque é isso que acontece. Quando a gente não tem essa consciência, a gente vai ficar certamente doente. Quando eu fiquei doente, com certeza foi devido à alimentação. Que eu me alimentava de uma forma normal, né? Só que como eu tinha várias intolerâncias sem saber, eu me prejudicava. E quantas pessoas não sabem que são intolerantes a alguma coisa, continuam se alimentando e passam mal? Tem pessoas que eu conheço que se alimentam com leite, por exemplo, derivado, e já começam a sentir um desconforto abdominal e tem que ir no banheiro. Isso é a coisa mais comum que tem. Então, tá bem perto de vocês, tá? Então, assim, falando sobre o ódio, o rancor, eu gostei muito dessa frase aqui, né? O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa. Perdoar é uma questão de inteligência. Inteligência por quê? Porque se você se ama, então perdoa, gente. Se Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7, acho que dá umas 490 vezes, por que a gente não perdoa? Perdoar é a coisa melhor do mundo. Vamos liberar perdão hoje. Sabe, eu queria que cada um de vocês hoje, na boa, estou sentindo isso aqui agora, pudesse fechar teus olhos, pensar de verdade naquela pessoa que talvez nem sabe que te magoou, mas que você está magoada. Faz esse exercício agora, gente. Libera o perdão, fecha os seus olhos agora. Se alguém tiver aqui um óleo essencial, pode fazer inalação, sabe? Libera esse perdão, coloca a mão no teu fígado e libera o perdão, sabe? Quem tiver mais de uma pessoa para perdoar, perdoa, gente. Esse é o momento, essa é a tarde. Você vai ganhar mais saúde. Sai dessa escravidão. Seja feliz, perdoe. As suas células agradecem. Olha elas aí agradecendo. Então agora que você
fez esse exercício, que você pode até fazer esse exercício, pode continuar fazendo esse exercício, faz esse exercício mentalizando as suas células, como se você percebesse internamente que as suas células estão se limpando perfeitamente, profundamente, que o teu cérebro está recebendo essa leveza. Gente, é tão bom perdoar, a gente se sente leve. E olha, eu estou falando do perdão aqui, não é só por pessoas não, é perdão até sobre a cobrança que você faz sobre você mesmo. Tem pessoas que eu conheço que se olham no espelho, estão sempre procurando um defeito. Gente, vocês são a criação mais perfeita que tem. Isso eu costumo falar para as pessoas assim, toda idade tem a sua beleza. Seja belo na sua idade. Se sinta belo no seu momento. Se sinta saudável. Você precisa se sentir bem, leve. Você é bonito. Você é lindo. Você é perfeito. Nenhum homem consegue fazer em laboratório outro homem. Por quê? Porque você é único, você é perfeito, igual você não tem. Recebe isso. Entende isso, gente. Quando a gente fala de nutrição celular, é importante que as nossas células tenham todo esse complexo vitamínico, né? No meu trabalho de coaching nutricional, eu trabalho com os melhores superalimentos de forma natural. Eu não trabalho com nada que não seja natural, tá? Então, assim, a minha prioridade é trabalhar com tudo que é natural. Então, hoje, o alimento que eu trabalho, ele tem muito mais proteína, por exemplo, do que a carne bovina, do que o ovo, do que o leite de vaca, tá? Sem ser proteína animal. Ah, mas você é vegana? Não, gente, eu não sou vegana. Eu só trabalho com tudo que é natural, tá? Então, eu atendo pessoas que não são veganas e pessoas que são veganas também. Esse alimento, por exemplo, é um alimento que todo mundo pode tomar, pode ingerir, e você tem uma nutrição celular tremenda, tá? Então, por exemplo, o ferro que tem aqui, nenhum outro lugar tem ferro. Essa quantidade de ferro, em nenhum outro lugar você tem tanto ferro. Então, assim, geralmente as pessoas que fizeram bariátricas, por exemplo, elas têm muita deficiência de ferro, né? Então, o ferro é importante para metabolizar parte do teu sistema imunológico, ele é também responsável por oxigenação celular, pelo teu ânimo. E quando você tem deficiência de ferro, você se sente mais cansado, teu raciocínio é mais lento. Então, você tem várias perdas, por exemplo. Tem pessoas que têm pressão alta só por falta de magnésio. E nesse alimento, você também tem uma concentração de magnésio muito grande, porque no Brasil, a gente não tem solo que produz alimentação com magnésio, porque para isso a gente precisa que tivesse vulcão em atividade. Como a gente não tem vulcão em atividade aqui, então todos os alimentos da gente é pobre nesse mineral, tá? Uma outra forma que a gente pode estar adquirindo doença, qual é? É através de infecção. Então, a infecção aqui, nessa imagem, eu escolhi intestino, né? Porque, vamos dizer que era a minha praia, né? Então, assim, infecção intestinal. Mas tem gripe, tem garganta, qualquer sorte de infecções,
você pode vir a contrair doença. E por que que o meu ambiente é muito propenso à infecção? Porque o meu terreno biológico, né, é um terreno biológico frágil porque é estressado, é desnutrido, é cheio de toxina. Vocês estão captando? Estão conseguindo chegar onde eu quero? Tá lá naquela imagem lá na frente daquele cara lá, dizendo que toma diet, toma light, come pouquinho, e não sabe por que que emagrece? Não emagrece? Olha aí, eu tô chegando lá para ver como vocês vão estar captando essa mensagem. Então, eu estou dizendo para vocês que tudo isso faz parte do porquê não emagrecemos. E tem mais uma coisa, tem a poluição eletromagnética, que é uma outra fonte de que podemos adoecer, né? Todo mundo aqui, hoje a gente vive num mundo que a gente está sempre perto de eletrônicos. Mas existe uma forma que a gente pode estar se livrando todo dia dessa poluição eletromagnética. Como sempre, como Deus é perfeito, está tudo na natureza. Olha aí. Se eu abraçar uma árvore, eu transfiro a minha oxidação. Olha que coisa boa. Toda vez que eu abraço uma árvore, experimento, não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, essa experiência, mas se você se permitir abraçar uma árvore, você vai ver que você vai sentir uma sensação assim, sabe, de contato, de grandeza de Deus. Fala, nossa, que árvore, ninguém cuida de você, mas você está aqui plena, absoluta. Isso foi Deus que criou pra gente. Olha como é que ele é inteligente. Se você abraçar uma árvore, você consegue transferir essa poluição eletromagnética. E a árvore não vai morrer por causa disso. Ela vai se recuperar. Não fiquem preocupados. Se você encostar o seu pé na grama, na terra, você consegue fazer também a descarga, trocar essa energia. Olha de novo a perfeição de Deus. E aí você tem também a areia da praia. Se você encostar o teu pé na areia, a Simone, quando começou a fazer o acompanhamento dela, ela disse assim, não, eu vou caminhar no calçadão. Eu falei, opa, é lá na areia que eu quero você. Ela nem sabia por que eu queria ela lá na areia. Mas é para isso aí, Simone. É para você todo dia poder descarregar, transferir essa energia. Então, o pé na areia, ele faz isso. E você faz uma troca. Olha como é que as coisas são perfeitas. Encostou na natureza, você faz a troca, você se recicla, você tira a oxidação. Então, olha como é que tudo é maravilhoso. Então, uma outra forma de você fazer essa limpeza é ingerindo água da boa, tá, gente? É água de verdade, não é 51, não. É água de verdade. E, de preferência, uma água alcalina. O que é isso? Água alcalina. É uma água que tem um pH acima de 7,35. Por que isso, Michele? Olha, o nosso líquido corporal, que é o nosso sangue, ele tem um pH de 7,25, 7,35. Toda vez que eu tomar qualquer coisa que abaixe o meu pH sanguíneo, o que vai acontecer comigo, gente? As minhas células vão fazer todo o sacrifício, todo o exercício, todo o trabalho só para voltar a equilibrar o meu sangue, porque o meu sangue é prioridade. Se a gente perder sangue, o que acontece com a gente? Perde sangue, perde sangue, perde sangue. Se eu não tiver uma transfusão de sangue, eu vou morrer, não é isso? Então, se o meu pH sanguíneo é 7,35, eu quero que vocês reflitam. Como eu posso tomar uma bebida
como um refrigerante, por exemplo, que o pH é 2,50. Quem conhece de matemática aqui, né, ele é um exponencial. Então, assim, 2,35 até chegar a 7,35, eu vou ter que tomar 32 copos de água alcalina somente para voltar a fazer o meu sangue a estar equilibrado, a voltar para o início dele, que é 7,35. Então, para vocês terem uma ideia. E uma outra coisa que a água faz, dentre tantos benefícios que ela faz a limpeza de toxinas, né? Ela faz a regulação da nossa temperatura, ela ajuda na questão de retenção de líquido. Tem gente que tem problemas aqui só por não beber água. Tem gente que está deixando se permitir a morrer um pouquinho só por não ingerir água. Então, eu queria falar uma frase para vocês aqui. Quem não se hidrata, se mata. Compreendeu, gente? Quem não se hidrata, se mata. É importante que você tenha um compromisso com a sua hidratação. Você é composto por 70% de líquido. E para que isso se recicle dentro de você, você tem que ter esse compromisso. Ah, mas eu não tenho vontade de beber água. Tome sem vontade. A água, ela tem um componente, né, que ela tem a capacidade de fazer com que tudo em você seja lavado, seja limpo, seja reciclado. Ela melhora todas as funções orgânicas. E uma outra coisa que faz bem para a nossa saúde, o que é? Fazer exercício. Por que eu tenho que fazer exercício? O exercício é importante porque nesse momento você faz a oxigenação celular. Você mexe com todos os seus órgãos. Então, assim, é imprescindível que você faça atividade física, porque na atividade física você vai fazer a movimentação de todos os seus órgãos, você vai mexer com o teu metabolismo. E a gente lá no nosso programa, com a Mariana, né, que é a personal do nosso programa, ela vai fazer exercícios em que você pode fazer 3 vezes na semana e vai continuar fazendo queima durante 48 horas. Olha que maravilha, gente. Basta fazer um treino funcional. Isso aí a Mariana conhece tudo. Se ela tiver aí, depois ela vai falar com vocês, tá? E por que eu botei essa imagem? Porque o treino, gente, é para todo mundo. Então, eu não vou porque eu estou acima do peso. Lembra daquilo que eu falei lá na frente? Esquece isso, para com essas cobranças, é para todo mundo, tá? Você é lindo. Olha essa menina, ela é linda. Vai ficar mais linda ainda. No nosso programa vai ficar mais linda ainda. Então, assim, todo mundo pode. Lembra, você é mais capaz do que você imagina. Então, agora essa imagem aí, eu acho que vai mexer com muita gente, sabe? Vai mexer com o olho, com a barriga de muita gente. Mas vamos lá, vou explicar sobre essa imagem aí. Então, gente, hoje eu olho para isso aqui, não sinto nada. Tem gente que está olhando para isso aí, está igual vampiro, chega a estar escorrendo assim pelos caninos, né? Mas hoje o nosso compromisso é que você aprenda a olhar para isso aí e entenda que é um produto alimentício. Eu escolhi essa imagem porque ele tem tudo o que não é saudável para nossas células. Então, aqui eu tenho glúten, eu tenho leite, tá? Eu tenho monossódio glutamato, que é uma substância cancerígena. E eu vou explicar para vocês o que o glúten faz no nosso organismo, caso
vocês não saibam ainda. Quem tem uma mangueira que lava quintal? Você imagina uma mangueira que lava quintal, tá? É o nosso intestino. Quem conhece aí pedra-pome? Aquelas pedras furadinhas que antigamente a gente esfregava o pé. Quando a gente come o glúten, o que ele faz? A gente faz essas perfurações no intestino. E quando o glúten ele entra, vai perfurando o intestino, a gente chama uma coisa intestino permeável. E quando eu tenho intestino permeável, automaticamente o que passaria, o que seria processado pelas minhas células, não vão ser. Ele vai direto para a minha corrente sanguínea, se tornando tóxico e fazendo com que eu apresente algumas doenças, como pressão alta, entupimento de artérias, por exemplo, tá? Doenças cardíacas, doenças intestinais. Então, assim, várias coisas eu posso estar adquirindo com maus hábitos alimentares. Então, uma outra coisa também que dá água na boca é o açúcar. E o que o açúcar faz? Por que ele é o vilão? Gente, toda vez que eu como açúcar, o que acontece com as minhas células? Elas se acidificam e eu envelheço, tá? Ela tem um pico de insulina. O pico de insulina faz com que eu engorde. Então, nunca é inteligente que eu coma doce. Comer doce vai sempre me engordar e vai sempre me envelhecer. Então, hoje, eu vim aqui para contar a verdade para vocês, tá? Eu vim contar toda a verdade, eu vim aqui quebrar paradigma, eu não vim aqui iludir para vocês dizendo assim, olha, pode sim, ó, gente, tá tudo certo. Não tá nada certo. Todas as vezes que você comer doce, comer aquele produto que eu botei na foto anterior, que eu não vou nem mostrar para vocês não ficarem de novo com a boca aí escorrendo, faz com que eu perca a saúde. E perder saúde, eu acredito que ninguém aqui quer. Eu acredito muito que todo mundo que está aqui hoje faz parte de um grupo de pessoas extremamente esforçadas, inteligentes, pessoas que querem mudar, fazer diferença, querem se tornar melhores, querem se ver melhores, querem ter mais autoestima e querem se sentir mais saudáveis, querem chegar na sua idade avançada reconhecendo todas as pessoas que estão à sua volta, porque existe a doença que você tem, mal de Alzheimer, por exemplo, e você não reconhece nem mais quem cuidou, quem viveu com você a vida toda. E eu tenho certeza que ninguém quer isso aqui, né? Então, vamos fazer parte desse mundo onde pessoas estão a cada dia mais tendo os véus sendo rasgados, a gente aprendendo mais sobre o que é certo, o que é errado. E você que é poderoso, você que é corajoso, você que é o vencedor que eu falei, né? Que venceu a guerra do nascimento, que venceu a guerra das semanas da gestação e que está aí, e que venceu tantas coisas e que está aí. É esse que é você, o vencedor, é aquele que pode, é aquele que consegue. Agora, por que a gente tem essa questão de que eu não consigo, eu acho que não dá, eu estou ansiosa, eu preciso comer aquele negócio, aquela coisa. Quem nunca ficou assim, né, gente? Tô doida por um doce, um chocolate agora, uma cerveja, meu Deus, aquela coisa, um hambúrguer, uma batata frita. Eu não aguento. Por quê? Eu vou contar para vocês por quê. Olha aí o que está acontecendo. É isso aí, gente. É isso aí que está dominando vocês. Eu sei que é uma imagem feia, né? Eu procurei uma imagem do intestino, mas é isso aqui que está dentro de vocês.
Eu não sei se alguém já ouviu que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas eu vou dizer para vocês que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro, tá, gente? Porque se você tem bactérias ruins dominando o seu terreno biológico, você vai comer o que elas querem, vai pensar como elas querem, vai fazer tudo como elas querem. As bactérias, os fungos e os parasitas são eles que vão governar a sua vida. Então, hoje eu vim aqui para te dizer, eu não acredito que você, a partir de agora, que você está sabendo disso, vai sair daqui, dessa tarde, deixando que esses seres microscópicos governem você, esse campeão, esse vencedor, essa pessoa grande, forte, terrível. Não, eu não acredito. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser dominador sobre todas as coisas. Foi para isso que Deus te fez. No sexto dia, ele fez você para quê? Para dominar sobre todas as coisas. Então, a partir de hoje, esses seres não vão dominar mais vocês. Só que para isso, gente, a gente tem que mudar o terreno biológico. E para isso é que eu estou hoje aqui. Para que a gente mude esse terreno biológico. E nesse programa que a gente propõe para vocês, a gente vai estar fazendo essa inversão mental para que vocês entendam, tá? Que vocês são muito maiores do que esses fungos, parasitas e bactérias, que eles não vão mais dominar vocês e que vocês agora vão governar sobre o seu corpo, a sua mente e sobre o que cada um de vocês vão ver no espelho. Isso é possível, acredite. É possível. Então, hoje, antes de eu falar aqui do programa, eu queria ver aqui, meu assessor aí tem algumas perguntas. Tem alguém aí querendo saber alguma coisa? Como é que pode fugir do doce? A dor menstrual. Agora, aqui, doce marxasse. Então, assim, o pessoal está perguntando, né, como é que foge do doce. Então, na verdade, não existe essa questão de que a gente vinculou a vida toda, de que quando eu tenho a época da menstruação, eu tenho que comer doce. Não, isso acontece porque como você está desnutrido, aí você tem uma baixa de produção da serotonina, e como ele é o hormônio do bem-estar, você automaticamente tem essa compulsão por doce. Então, lá na medicina chinesa, a gente aprende que o baço pâncreas, ele é um único órgão. E quando ele está fraco, por defesa, ele pede doce. Então, nesse momento da menstruação, é um período em que você tem uma baixa desse hormônio. E se você não tem uma nutrição celular adequada, você vai ter muita vontade de doce. E associado aos fungos, aos parasitas e às bactérias que estão dentro de você, é um ciclo vicioso. Então, assim, por que os óleos essenciais fazem diferença nisso? Lembra da árvore que eu falei? Quando a gente abraça a árvore, coloca o pé no chão. O óleo essencial, ele te traz essa parte da natureza. Todas as vezes que você se permite estar perto do óleo, sentindo, passando, inalando, você tem essa sensação. Existem óleos essenciais, por exemplo, que são muito bons para desparasitar. Então, assim, justamente a natureza indo até você. Agora, claro, gente, não adianta você usar o óleo e comer aquela figura que eu te falei, porque aí você não vai emagrecer, você não vai ter essa sensação, não vai acontecer nada disso. Então, você tem que ter essa consciência de que o seu corpo vai sempre ser um potencializador de tudo que você faça de bom.